Opa, hoje é sexta-feira, dia 6 de julho de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, prometi cumprir. Seu programa mágico diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, site na URL, filtros de cor, atalhos da Siri e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Tem certos momentos que você se encanta com uma ideia, com uma genialidade. É como, já que a gente tá em momento de Copa, é como se você visse o seu jogador preferido, sei lá, o Neymar, fazendo um gol de bicicleta no ângulo, né? Uma cena que mereceria uma pintura. Você grava aquilo na sua mente. E às vezes a gente não consegue fazer isso com ideias. E eu vi uma ideia que eu achei sensacional. Chegou a escorrer massa encefálica pelos meus ouvidos. E é o tipo de ideia que eu queria ter tido, tão genial, que é simples ao mesmo tempo. A ideia do Nicholas Dykov, que era designer no Google, agora tá como chefão de design no Dropbox. E qual foi a ideia dele? Ele tá fazendo um site que é hospedado na própria URL. Hein, Coca? Como assim? Não entendi nada. Pois é, genial a ideia. O que o cara fez? Qual a estrutura da URL? Você tem o endereço do site, aí depois você pode fazer, tem os diretórios, né? Por exemplo, cocatec.com.br/a data de hoje, 6 de julho de 2018, mas formatadinho bonitinho com os zeros e os espaços virando traço, ficaria 06-D-Julho-D-2018. Vai cair nas notas do episódio. Esse arquivo, na verdade, essa data não existe no disco, ele tá dentro do banco de dados, aquilo dali é transformado em todo, né? Não tem aquele ponto HTML no final, geralmente você tem, né, o site, o domínio, aí vem as pastas, os diretórios e o arquivo que você está pedindo, geralmente o arquivo .html ou um PHP, se é uma coisa dinâmica, tem o ponto e vírgula, aí você coloca a string de parâmetro, podem ser vários parâmetros que você vai passando, você já deve ter visto aquele S igual a não sei o que, end, P igual a não sei o que lá, e esse parâmetro ele pode ir na linha propriamente tal, na URL, e aí você está fazendo uma requisição get, ou pode ir oculta, não na URL, que é a requisição post. E você ainda tem uma outra parte da URL, que é a hashtag, que serve como um atalho para você indexar alguma coisa dentro daquele documento. Digamos que você tenha um documento e dentro dele você tenha pontos de referência, sei lá, 1, 2 e 3. Você lá dentro do HTML, você falou, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Então você coloca a URL, hashtag 1, 2 ou 3 e já vai, você já deve ter visto isso, e já vai direto para aquele ponto que você determinou. Isso está muito em moda hoje, é uma linguagem de design bem comum hoje em dia, que são esses sites de uma única página. Você vai clicando nos links e o site ele vai rolando para cima, para baixo, ele vai se modificando. Usa exatamente essa âncora, essa hashtag, pode reparar. Aí qual foi a ideia genial do Nicholas? Eu vou pegar um texto e vou zipar, vou codificar e colocar ele na própria URL depois da hashtag. Então pensa assim, é como se você tivesse na URL a parte do domínio, o site, depois viria um hashtag e após o hashtag você teria em, entre aspas, binário, no codificado base 64, você teria um arquivo zip que seria o conteúdo da página. Só que tem uma malandragem, de novo, genial. O hashtag, ele não vai para o servidor. O pedido hashtag é processado local pelo próprio browser. Não é uma ancoragem dentro do próprio documento. Então vou fazer o seguinte, deixa chegar o documento, eu vou lá no site, vou pedir uma requisição ao site, ele pede o documento ele é um unzip e quando você joga o conteúdo que está depois da tralha, que é o arquivo zip, ele dezipa e mostra o texto para você. E isso é genial por quê? Porque você tem privacidade. O dado, o texto não está sendo trafegado pela internet. Sim, tá, porque né, você recebeu aquela URL de alguma maneira. É genial. Dá uma espiada, é it.bit.site. itty.bit.site. Aceita emoji. Você pode pegar, você copia, abre um site, você dá um Ctrl+C no site, você pega o HTML renderizado, cola dentro do it.bit.site, você vai ter o site renderizado. Ideia sensacional. Se você curte de tecnologia, uma parte mais bit byte, vale a pena entender o que
o Nicholas fez. Talvez não tenha muito futuro, né? Pra que vai se usar isso? Boa pergunta, vamos ver o que o pessoal bola com isso. Provavelmente não vai dar nada, sendo bem honesto, considerando o momento que a gente vive hoje em dia de conexão, como tá fácil de você hospedar, mas talvez uma analogia que a gente possa fazer com o it.bit.site é como se ele fosse meio online, meio offline, é como se ele fosse uma folha de papel offline, porque ele não tá hospedado em nenhum lugar, senão na própria URL. Genial! E já que a gente tá falando de ideias, aproveitar uma ideia que eu passei lá no área de transferência. Eu uso um filtro na minha tela já tem algum tempo. Um amigo meu, ele tem uma disfunção visual e ele usa um filtro de cor. E aí um outro amigo tava falando exatamente desse filtro de cor essa semana. Aí tô lembrando aqui para compartilhar. Faz esse teste, você que tá ouvindo aí. Puxa o iPhone agora, vai em ajustes, testa 3 dias. Depois você me diz o que você achou. Puxa o iPhone, vai em ajustes, geral, acessibilidade, adaptações de tela, filtro de cor e liga o filtro azul e amarelo. Pega o iPhone de novo, vai no player de podcast, volta 15 segundos para você ouvir ajustes, geral, acessibilidade, adaptações de tela, filtros de cor, azul e amarelo. Testa até segunda-feira e aí você me diz se ficou melhor ou se ficou pior a tua tela. E deixa eu lembrar também que hoje, sexta-feira, vai ao ar o terceiro vídeo do Hackeando o E-mail. Você sabe que o terceiro vídeo, ele é o mais importante de todos, né? Eu reservo pro final. É onde eu vou te contar que você nunca escreveu e-mail da maneira certa. Se você já usava essa estratégia para escrever e-mail, coloca lá nos comentários. Pô, isso aí eu já conheço, Coca. Isso aí eu já uso isso. Mas você não usa não, vai por mim. Ninguém usa, ninguém escreve e-mail dessa maneira, que é o jeito correto de se escrever, mas a gente é induzido a escrever da maneira errada. Vai lá, espia, confira, junto com um roteiro que eu preparei, um guia completo em PDF para você baixar com tudo aquilo que você precisa para hackear o seu e-mail, automatizar o processamento do seu e-mail, respostas automáticas, catalogação automática, tudo, você vai lá, baixa, salva, guarda no seu Evernote, onde você quiser. coca.tech/e-mail, você sabe, o link tá aqui também nas notas desse episódio. Notícias. Coca Tech. Uma coisa que ficou disponível também, o beta do Shortcuts. Saiu o terceiro beta, segunda, terça-feira, nova leva de betas para os desenvolvedores, da linha do WWDC, iOS 12, Mojave. Saiu também mais um beta público, segundo beta público, foi na quarta-feira que saiu. E ontem ficou disponível o novo workflow, o beta do Shortcuts. E eu tinha medo de como que seria, como ficaria. E vou te falar que gostei, não tô mais com medo, porque é o workflow com mais poder de fogo, com mais potencial. De pronto, você começa a brincar com alguns ajustes dos dispositivos. Você já conseguia ler algumas coisas, mas você não conseguia colocar no modo avião, você não conseguia colocar no modo não perturbe. Agora você consegue ligar a lanterna, ligar os dados de celular. Coisa boa isso aí. Todos os esquemas de URL de terceiros continuam válidos e você ganha que agora o próprio aplicativo ele pode definir, criar, que acaba sendo a mesma estrutura basicamente. Você tem que aceitar aquele esquema de URL, só que agora você externa isso com a Siri. Tem aqui um atalho Siri e a Siri pode acionar aquele atalho e também o próprio novo workflow. Ficou muito parecido com o esquema de automação do Mac, onde os aplicativos têm os seus dicionários e você pode invocar as coisas desse dicionário. Tá mais simplificado, obviamente, mas extremamente poderoso. Você consegue rodar JavaScript em cima das coisas, você vai conseguir via workflow pegar um vídeo que tá rodando no Safari e colocar ele picture in picture. Você tem as variáveis mágicas. É o workflow mais poderoso, they like. A Apple tá começando a comemorar os 10 anos de App Store. Acontece na terça-feira, os 10 anos, dia 10 de julho, de atualizações. Twitterific tá retirando as notificações e o live streaming do Twitter em função das mudanças da API. A Sagic começou a falar, a gente vai ter isso, a possibilidade foi aberta com a última WWDC, e a Sagic falou, beleza, vou entrar nessa de navegação offline pro CarPlay, passando a ser um, entre aspas, GPS tradicional. O Apple Maps também vai sofrer uma repaginada. O Ed Kill deu uma entrevista falando das novidades, quer ficar mais preciso, vão colher dados. Não, tipo o Google. O Google, ele sabe onde é que você tá e com isso ele estima se um shopping tá cheio ou não, se uma determinada loja tá cheia ou não, os horários de pico, porque ele tem acesso a esse dado. A Apple vai fazer a mesma coisa, vai colher esse mesmo tipo de dado para mostrar isso no mapa, uma informação de trânsito, toda essa movimentação de mapa com privacidade
verdade, o dado vai ser anonimizado, mas é essencialmente o mesmo dado. Outra coisa que eu achei legal foi a Belkin, que está fazendo um power bank que você carrega via Lightning, né? Um MFI, portanto, você tem as portas USB-A para você recarregar o seu iPhone, só que a maneira de você recarregar esse power bank não é através de uma porta mini USB, micro USB ou qualquer coisa do tipo. Ele tem basicamente o tamanho de um iPhone, esse power bank, você pode até colocar no dock para recarregar. Achei interessante. E é uma coisa que chega quase 10 anos de Lightning. Não tem isso tudo. Tem uns 6, mais, uns 7 anos, 8 anos o Lightning. E se ainda tem gente investindo no Lightning, significa que ele vai ficar mais um tempo. Pro pessoal que acha que vai vir iPhone com USB-C, parece que vai demorar um pouquinho mais. Nubank agora tá com conta salário. Você pode ter conta salário na Nubank, na sua Nuconta. Eu tô devendo falar dessas fintechs, né? Falar de outras Nucontas da vida. Quem também tá experimentando um novo layout é o Facebook. E é o layout à la Apple Music, aquele layout que eu digo que é feito no Word. Fundo brancão, não que o fundo do Facebook, né, não seja branco, não é isso. Mas ao invés de você ter as seções com marcadores bem definidos, você usa um texto em negrito grandão e pronto, como se fosse um documento mesmo do Word, e você tá o HTML, onde você tá usando o heading, as tags padrões. Ok, linguagem de design, a coisa vai mudando, mas eu confesso, acho feio demais. WhatsApp lá na Índia, deu ruim lá na Índia, tava circulando no WhatsApp boatos de um grupo que estaria sequestrando crianças. Aí apareceu um grupo, o carinha foi conversar com uma criança, 5 pessoas foram linchadas até a morte. Nisso, o WhatsApp tá criando um programa de pesquisa para entender melhor esse fake news. Tem 2 áreas que eu, pessoalmente, tô com muito interesse. Um é esse da fake news, a solução que a gente vai dar para fake news. Hoje o que a gente vê é o governo dizendo, olha, isso aí tá, né, vamos ter que dar um jeito nisso, mas não apresenta nenhuma solução, talvez até não seja ele que tenha que dar uma solução. Outra área também que eu vejo que tem alguma coisa ali é a questão da imigração, todo mundo hoje falando de imigração, e essas são 2 áreas que eu fico pensando o que para usar um termo da moda, o que os startupeiros vão fazer para solucionar, qual é a disrupção, né? Todo mundo fala isso, disrupção, para de fato entrar nessa coisa exponencial. A minha visão pessoal sobre esse sistema é o que menos importa. A minha linha é uma linha de internet, ou seja, as coisas não estão ficando cada vez mais descentralizadas e conectadas. Acho que a solução da imigração vai passar por aí, mas isso é uma mera opinião. Eu quero saber o que o mundo vai bolar nessa mistura toda. Tem um outro elemento importantíssimo. Você nunca teve tanta concentração de renda quanto se tem hoje. E ao longo da história, sempre que você teve uma grande concentração de riquezas, você teve uma revolução. O que vai sair dessa mistura? O que a gente está assando no forno e ainda não sabe? Se você pegar os top 10, menos até os top 8 bilionários, Bill Gates, o carinha da Zara, o Ortega, Warren Buffett, o Carlos Slim, da Claro, Jeff Bezos, da Amazon, o Zuck, Larry Ellison, da Oracle e o Michael Bloomberg, você tem mais grana do que metade da população mundial. Do ponto de vista histórico, tô mega interessado para saber como que vai ser essa revolução, né? Para que lado que a gente vai? O que mais que a gente pode falar? Xiaomi, você sabe, você lembra, saiu aqui do Brasil. Quem também tá saindo do Brasil é a Baidu. Baidu não tem uma vibe muito boa aqui no Brasil, né? Baidu, desinstalar o Baidu, não dá pra desinstalar o Baidu. Mas o Baidu na China é tipo o Google. Os chineses que estão cheios de grana fizeram investimentos aqui no Brasil, África, diversos lugares do mundo. O Baidu, quando chegou aqui, comprou peixe urbano, né? 5 anos atrás. Depois passou pra frente. Você tem aqui no Brasil energia elétrica, algumas empreitadas vêm dando certo, outras vêm dando errado. O Brasil, quer a gente queira, quer não, é a 8ª economia do mundo, é gigantesco. Fico pensando por que essas coisas, essas iniciativas chinesas não dão certo. Se tem uma peculiaridade do Brasil, se isso é de repente uma questão cultural. A cultura oriental como um todo, ela é bem diferente da nossa cultura ocidental. Se eu te pegar e soltar em qualquer país ocidental, esquece a questão da fala, do idioma, mas pelo seu comportamento, não vai rolar nenhum tipo de constrangimento, essencialmente. Mas se eu te largar lá no Oriente, vai rolar um constrangimento. A maneira que a gente se comporta é bem diferente da deles. A LG nessa quinta-feira anunciou o G7, o Think, R$4.000. Precisa nem falar que é só esperar um pouquinho que o preço vai baixar, né? Lá na Europa, eles estavam tentando aprovar uma lei de direitos autorais que não passou. Tinham 2 pontos polêmicos. Um que já foi adotado em alguns países, que é o linkou, né? O Facebook, o Google linkou por uma notícia, ele tem que pagar por esse link. Parte do princípio que o Facebook tá ganhando grana, tá se gerando conteúdo pro Facebook. Acrescenta aí que ninguém lê as matérias, só lê o título. Então gera view pro Facebook, mas não gera view para quem de fato escreveu a notícia. Parece uma ideia boa, mas na prática, tomar por exemplo o caso
caso da Espanha, você teve uma queda de 15, 20% nos acessos. Óbvio, né? Hoje as pessoas não estão indo mais atrás das notícias, as notícias chegam através de Facebook. E um outro ponto era que sempre que tiver um botãozinho de upload, sempre que alguém fosse fazer um upload, deveria ter uma verificação, o serviço deveria fazer uma verificação se tem ali alguma coisa de direito autoral, mas não conseguiram aprovar. E para finalizar, porque hoje tem Jogo do Brasil, 3 da tarde, a Dell, que saiu da bolsa, fechou o capital há uns 5 anos atrás, tá mal das pernas, vai abrir de novo capital, captar uns recursos, vai fazer isso, ela comprou a AMC, que é da VMware, vai colocar essas ações para jogo, isso era uma das estratégias para Apple que se falava no passado, não recompra suas ações, fecha o seu capital. Aqui no Brasil a gente não tá muito acostumado com isso, né? As empresas são mais fechadas, mas uma empresa aberta tem algumas governanças, algumas exigências que acabam azeitando o seu funcionamento. E por último, né, como falei, hoje é Jogo do Brasil, a Apple compartilhou 3 vídeos, naquele esquema de clicado com o iPhone, com a temática de futebol. Os 3 vídeos estão linkados aqui nas notas do episódio. E assim, hackeando o e-mail, mas também de olho no Jogo do Brasil, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, segunda-feira. Excelente final de semana, bom jogo, até segunda. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast. Coca-Tech.